Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao relatório de novembro, competência novembro, né, do GGS11, mais o último relatório gravado esse ano, né, Diego? Estamos fazendo um relatório de despedida aqui desse ano de 2024. Inclusive, a gente até comenta um pouquinho sobre uma retrospectiva aí, como que foi o fundo, né, Pedro? Legal, vamos fazer essa retrospectiva para falar dos principais acontecimentos aí para o cotista. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o relatório. Acho que as informações aqui, o que chama atenção é que finalmente aqui, acho que a emissão está refletindo no patrimônio, né? Então a gente consegue ver que o GGR chega a quase 1,4 bi, Diego, um resultado importante para o fundo, né? Importante e expressivo dentro de um ano desafiador, né, Pedro? Um ano com muitos desafios, mas acho que um ano também que a gente conseguiu enxergar oportunidades, né? Em meio a tantos desafios e cenários aí de estresse no mercado, mas já já a gente fala um pouquinho da retrospectiva do fundo. Então, patrimônio líquido em quase 1,4 bi, o valor de mercado da cota por volta de 10, mas nós estamos gravando esse relatório meados de dezembro já, e a cota já se aproxima aí dos seus R$ 9,00 na mínima histórica. Tá? O GGS11 nunca negociou nessa base, chegou. Então acho que é um momento que a gente, ri de nervoso, né? Não é de alegria. Porque não é possível que a gente conseguiu, em um ano com tantas coisas aí que foram, acho que positivas, né? Acho que isso, de fato, não reflete o cenário do fundo, mas sim o cenário macroeconômico em geral, né? Mas vou comentar um pouquinho já já sobre o cenário. Bom, aqui uma série de matérias e vídeos, influenciadores, etc., que fazem sempre menção ao GGR, mostrando que o fundo está aí chamando atenção, né? Se movimentando no mercado. Ajudamos os sites que divulgam informações, porque foi um dos poucos fundos aí a estar movimentado e gerar conteúdo, hein? Exatamente, a gerar conteúdo. Bom, os comentários iniciais, assim, a gente teve um cenário externo aí, principalmente com a eleição do Donald Trump, né? Acho que é o principal notícia de novembro, falando do cenário externo. O que isso influencia a gente, né, Diego? Acho que uma série de coisas, né? Influencia o mundo todo, né? Uma eleição dos Estados Unidos, mas principalmente essa questão do protecionismo, né? Que a gente pontuou ali, porque ao eventualmente aumentar as tarifas e proteger o mercado interno, isso deve ter um reflexo de valorização do dólar, porque isso tende a aumentar um pouco a inflação nos Estados Unidos, né? Então você passa a ter produtos mais caros, importados, isso deve, em algum momento, passar a pressionar a inflação nos Estados Unidos e influenciar o câmbio também, né, que já está muito pesado aqui no cenário local, mas ainda mais o dólar frente às moedas em geral, né, do mundo deve se valorizar com a eleição do Trump, tá? Cenário local, sangria, né? Acho que não tem o que falar. Reforma tributária e discussão, não tá fácil pra gente. Não tá fácil, não tá fácil. Acho que esse pacote, né, do governo pegou todo mundo de calça curta, então a expectativa muito grande de que fosse anunciado um corte de gastos robusto, né, para acomodar o fiscal, de repente veio um pacote que não foi tão robusto, junto com aquilo que acho que foi o balde de água fria, né, um estímulo em impostos, né, então uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, algo que muita gente concorda do conceito, mas todo mundo também concorda que não era o momento para isso ser feito, né, Diego? Poderia até ser feito em algum momento oportuno, né? Mas, enfim. A expectativa era de corte e redução, né? Exato, não de aumento, né? Ou de nulo, né? Porque você corta de um lado, aumenta do outro, acaba que o efeito passa a ser quase nulo, né? Então, assim, perda de confiança total do mercado com o ajuste fiscal na economia, né? Então a gente começou a ter aí dólar disparando, atingindo a máxima histórica, ultrapassando a barreira dos 6, curva de juros futura muito estressada, subindo muito os juros futuros, e isso se refletiu aí, Ibovespa, IFIX, dólar, e a gente, como aí uma cota de um fundo imobiliário listado em bolsa, o GGS11 sofreu bastante, né? Então, junto com todos os outros fundos, né? Todo mundo está esperando, pô, quando que vira esse mercado, né? A gente acho que não tem essa resposta, mas o que a gente pode falar é sempre olhar os fundamentos que a gente fala, né? Vamos falar um pouquinho dos fundamentos do fundo, o que a gente fez esse ano, como que o fundo está, a gente já fala do parágrafo dos novos inquilinos, né, Diego? Mas acho que vale a pena
falar esse ponto aqui da cota, né? Quanto que está, não o yield a mercado, porque quando tudo cai, todo mundo paga bem, né? Exato. O yield de todo mundo sobe. Né? O yield de todo mundo está alto, porque a cota caiu muito, está com 30, 40, 50% de desconto em relação ao VP. Mas quando você olha essa métrica do rendimento sobre o valor patrimonial da cota, acho que aí sim você consegue enxergar quem que tem mesmo um rendimento recorrente bom, né? E um valor patrimonial que faz sentido. Olhando isso, a gente é o fundo com maior yield sobre o patrimonial do segmento, Diego. Acho que é uma coisa importante isso, acima de 10%, tá? Quer dizer, se a cota hoje que está bem descontada, tá 20 e poucos por cento descontada em relação ao VP, voltar, a gente continua pagando 10% de rendimento recorrente. Então, acho que uma informação importante para o investidor tomar a decisão, né? Para quem analisa médio e longo prazo, acaba tirando aquela sensação de curto prazo ali, ou momentânea, dessa queda do mercado, né? Exato, porque a pessoa entende que está tendo um retorno bom hoje, né? Mas e se a cota voltar, como é que fica esse yield, né, em relação à cota patrimonial versus mercado? Então, acho que é uma informação importante. Bom, voltando um pouquinho ali, né? A gente recebeu o aluguel corrigido de Americanas, agora em novembro, né? Então, tudo em ordem com Americanas, o imóvel tudo certo lá, correndo bem. Já recebemos os aluguéis do SNLG, os 6 ativos que a gente comprou. Desculpa, os 5, porque um deles ainda estava... Já explica a história, tá? A gente comprou 6 ativos do SNLG, só que um, que era o Ambev Santa Luzia, ainda pertencia ao BTLG, o fundo do BTG de logística, né? Junto com isso, a gente comprou Air Liquide Mills, que também era do BTLG, e o Aptiv, que era do LZR, o Alzirão, né? Então, com isso, a gente já teve em novembro os aluguéis dos ativos que estavam no SNLG, né? Que é Cerati, Magna, Supermarket e Volkswagen MAN. Lembrando que tem um ativo, Pirituba, que ainda está vago, tá? A gente vem negociando com alguns interessados, tá? Mas por enquanto o imóvel continua vago. A partir de dezembro, a gente já vai ter o prorata dos aluguéis dos outros ativos, então isso vem para somar na receita do fundo. E acho que daqui a pouco a gente... bom, tá ali embaixo, né, Diego? Fala do guidance aí, como é que fica para os próximos meses, né? Bom, acho que assim, Pedro, a gente já teve um ganho considerável na mudança do último guidance para esse que a gente tem agora, onde a gente sai de 0,091 para 0,095. Quer dizer, não é que está reduzindo de 10 para 9,5, né? Não. Só explica para o pessoal o que é esse 9,5, né? Que é o recorrente. Então, assim, pessoal, esse 0,095 é de rendimento recorrente. A gente distribuiu 0,10 considerando um pedaço extraordinário, né, que tinha aqui ainda em caixa, para fazer esse complemento. E claro, a gestão ela vem trabalhando para cada vez mais aumentar essa receita recorrente e também trazer essa extraordinária, né, Pedro? Legal. Bom, lembrando, então, o recorrente do fundo era por volta de 9 centavos. A gente teve aquela venda do ativo do AAA, que é um fundo que o GGRC11 tem 25%, né, que foi aquela transação do começo do ano. Esse fundo vendeu um ativo de Mercado Livre e Toyota, né? E Toyota, empilhadeiras. Distribuiu o lucro, complementamos para 10 centavos. Agora que está acabando, o recorrente sai de 0,091 para 0,095. Quer dizer, isso mostra justamente aquela projeção nossa do fundo antes e depois da oitava emissão, né? Então a gente vai ter um ganho aí para o cotista, tá? No recorrente. Então a gente tem um recorrente hoje muito forte no GGRC11, é um dos melhores recorrentes aí do mercado. Até olhando essa questão aí do yield sobre o patrimonial, você consegue ver isso, né? Que tem duas conclusões aqui, né? Estamos pagando muito, o patrimonial está baixo, ou acho que um conjunto desses dois, né? Um rendimento alto com um patrimonial que talvez após aí a reavaliação de 2025, com os novos ativos, com o Santa Cruz, com tudo, isso deve ter um ganho relevante, né? Perfeito. Bom, antes de entrar nos demais dados, Diego, vamos falar um pouquinho, acho que desse ano, né, de 2024, ou quais foram os principais acontecimentos aí, o que foi feito aqui pela gestão, né? Tem uma série de coisas, se for citar tudo aqui, a gente fica algumas horas falando, mas acho que os principais pontos, né? Vamos falar sobre eles um pouquinho?
A gente não parou, né? Esse ano Não, foi... esse ano estamos igual aquela foto do Rock, né? Que o pessoal costuma colocar. Do Rock lutador, aquele que você já está. Já chega aqui na reta final, É, bateria diminuída. exatamente. Bom, pessoal, então, assim, passando bem rapidamente, vamos até utilizar a colinha aqui, porque foram muitos eventos, viu, Muitos Pedro? eventos. Poxa, ali em fevereiro, então a gente teve o início da fase 1 de ampliação lá da Santa Cruz, né? E já fazendo o gancho, entrega dessa mesma fase em setembro agora, ou seja, Dentro do ano. início, meio e fim aqui já de um projeto. E início também da fase 2, que é Exato. um projeto aí de seus 23 mil metros quadrados que também está em andamento. Inclusive, um pouquinho mais para frente, eu até trago uma página aqui para trazer mais detalhes sobre a obra para o pessoal. Tá? Legal. Só um pouco sobre isso. Eu lembro começo do ano passado, justamente, começo desse ano, né? Começo desse ano a gente foi lá visitar a obra, ainda estava na terraplanagem, terreno aberto, tudo. E você vê como uma obra de galpão ela evolui rápido, né? Entregamos agora em novembro. Né? Então, assim, uma obra muito rápida. Essa fase 2 deve ser a mesma coisa. A gente vai estar visitando agora começo do ano, de novo, a obra praticamente no mesmo estágio que estava a fase 1 esse ano, né? E também a previsão é entregar dentro agora de 2025, né? Então, quando o pessoal olha, às vezes parece que não vai conseguir entregar, mas a obra de galpão ela tem uma curva que, enfim, é aquela curva J, né? De repente ela faz assim e você entrega o imóvel pronto em 6, 8, 10 meses, né? É desafiador, dá trabalho, mas acho que a gente dá para ser feito, né? Dá para ser feito. É legal. Isso aí. Bom, segundo item, né? Segundo evento aí que aconteceu, 7ª emissão de cotas. Então, no primeiro semestre fizemos a 7ª emissão de cotas, que tinha como pano de fundo a aquisição do AAA, né? Então acho que foram emissões de cotas aí que a gente soube utilizar, tanto para comprar ativos como para captar um pouco de recurso. Foi uma oferta de aproximadamente 175 milhões, que 112, mais ou menos isso, foi em cotas do AAA e todo o resto foi em dinheiro. Então a gente reforçou o caixa do fundo, Perfeito. Fez uma aquisição estratégica de um portfólio de muita qualidade, né? E o fundo cresceu, diversificou. Acho que esse é o ponto importante. Fizemos também desdobramento de cotas, base 10, que acho que foi super importante para a liquidez. A gente começou o ano aí com o fundo girando entre 1.300, 1,5 de liquidez. Hoje ultrapassamos 2 milhões por dia de liquidez. Perfeito. Então acho que outro ponto importante, né, Diego? Reforma do regulamento. Essa foi que deu mais trabalho, né? Não podemos dizer isso porque muita coisa deu trabalho. Deu. Mas acho que foi o ponto aí que foi a mudança de chave do fundo, né? A gente, meio do ano, reformou o regulamento, conseguiu, graças à participação maciça dos cotistas, aprovar essa reforma. Antes ainda de falar da 8ª emissão, que também foi já logo na sequência, Pedro, a gente ainda teve o desinvestimento de um dos ativos adquiridos nesse pacote com o AAA. Compramos e já vendeu, né? O ativo no meio do negócio. E importante, né? Já trouxe um ganho expressivo aqui para o cotista do GGRC. Legal. Bom, entramos no segundo semestre, o pano de fundo aí desse início foi a 8ª emissão de cotas, né? Que tinha como objetivo adquirir um portfólio, principalmente o SNLG, né? Que era um fundo já investido pelo GGR. A gente chegou no entendimento para comprar todos os ativos do fundo, 6 ativos. Junto com isso, conseguimos negociar mais 3 ativos, né? Que a gente já falou no comecinho. Então, um pacotão de 9 ativos. O fundo fez uma aquisição de um portfólio de mais de 400 milhões daquela forma estruturada, né? Assumindo o CRI, pagando em cotas, pagando um pouco em dinheiro. Muito pouco em dinheiro, né? A gente conseguiu agregar um portfólio aqui de bastante valor para o GGRC11. Muito legal. E bem pulverizado, né, Pedro? Portfólio importante. O portfólio eu acho que hoje o GGR, né, até falando do momento desafiador de mercado, o que ele tem para passar por esse momento crítico aí do mercado? Acho que ele tem um portfólio robusto, diversificado, com bons inquilinos, bons imóveis, né, bons imóveis assim que fazem sentido estratégico para o inquilino. Então, acho que dentro disso, né, a gente está bem preparado aí para enfrentar essa tempestade que está se aproximando. E não acabou. Ainda tem mais um aí. Que mais que teve? Renovação e ampliação e reforma de Todimo. Legal. Que inclusive nós vamos falar no relatório também, né? Tem já um pouquinho aqui sobre a obra. Boa. Uma palhinha só. Legal. Vamos falar dela então. Bom, acho que isso aí a gente só converteu e liberou as cotas da 8ª emissão, né? Foi uma
uma emissão com pouca participação aí do cotismo do varejo, porque a cota estava abaixo do valor de emissão, o preço de tela, né, pelo momento turbulento. Então acabou sendo feito essa emissão basicamente para pagar grande parte dos ativos que a gente comprou, né. Teve também visita técnica, Eagle Burgerman e Aptiv, já o Diego comenta. Engenharia continuou no trabalho, Pedro. Então, Legal. assim, a gente teve, tanto na Eagle quanto na Aptiv, discutindo um pouquinho lá sobre manutenção preventiva, corretiva, alguns pontinhos de atenção para justamente conseguir manter esses imóveis aí no mais alto nível de operação. São 2 imóveis relativamente novos, né, esses imóveis. São imóveis aí que a gente considera híbrido do ponto de vista do uso, porque ele tem tanto a parte de produção, distribuição, e eles têm um centro administrativo grande, né, ambos deles, né, Diego? Grande e os dois de altíssima qualidade, né? O nível de acabamento do prédio administrativo impressiona, tanto na Eagle Burgerman quanto na Aptiv. Empresas multinacionais com, assim, muita excelência no que fazem e exigentes, né? Então, querem ter um imóvel sempre em perfeitas condições, bem cuidado, e ambos representam aí operações muito importantes para cada empresa. Bom, aqui, Todimo, né? Fala um pouquinho também, Diego. Então, pessoal, Todimo a gente já tem um avanço significativo, né? Fala, poxa, fechou agora em outubro, novembro, e como que já está com 30%? Para vocês verem que realmente, assim, a empresa, a Todimo, né? Ela que está capitaneando toda essa obra. A gente está financiando só, né, o curso. E já estão a todo vapor ali com, cara, execução da estrutura, a reforma, então já tem um avanço significativo. Então, além de vender, porque eles são uma grande rede aí de materiais de construção, né? Então, além de vender material, eles são bons de obra também, Diego, é isso? São bons de obra. Que legal. E o material não falta, né? O material não falta. Tá lá já. Santa Cruz, fase 2. E aqui já um pouquinho sobre terraplanagem, Pedro. Vou te dar um dado aqui, assim, a obra já movimentou quase 200 mil metros cúbicos de terra. Nossa Senhora. Isso aí, muita terra. São quantos caminhões, mais ou menos, Diego? São uns 20 mil caminhões, mais ou menos, Pedro. Tá na metade do aterro, né? Quase na metade. Certo. Tá. Então, assim, só para vocês entenderem, pessoal, era um terreno que tinha uns níveis, né? Quer dizer, um galpão estava aqui em cima, o outro mais para baixo. E a empresa Santa Cruz, ela queria eles nivelados, né? Então a gente teve que fazer todo esse trabalho de terra para trazer o platô para cá. Só que num terreno de 30, 40 mil metros que tem aqui, né, nessa fase, o trabalho de terra é enorme. Eu tive lá com o Diego, fiquei impressionado com a quantidade de caminhões e pessoas, equipamentos e tudo mais. Então é isso aí, Diego. Ó, igual a gente falou da fase 1, começo do ano tá assim, no finalzinho do ano que vem nós vamos mostrar já o galpão aí operando, né? Até para dar uma tranquilizada no pessoal, não necessariamente a gente precisa terminar a terraplanagem para começar fundações, estrutura. Outros trabalhos. Né? Outros trabalhos aí para que a obra comece a avançar. E grande parte do material já foi fechado, né? Já. Para não ter aumento de custo, por causa de dólar, enfim. Teve todo esse planejamento e programação aqui, nossa, junto com a construtora, para diminuir esse tipo de impacto, tá, Pedro? Esse impacto aí que pode ter do câmbio também, né? Bom, pessoal, vamos lá para as perguntas e respostas. E a primeira eu vou mandar para você, hein, Pedrão? Vamos lá. Bom, como a gestão vê o fato de mesmo com o aumento do dividendo, o valor das cotas terem caído? Eu acho que assim, no primeiro momento, né, como a gente já falou, muito efeito macroeconômico, né? Então, pouco tem a ver com como o fundo está hoje, né? O fundo está nos seus melhores momentos aí, em termos de crescimento, geração de receita, rendimento, inquilinos, portfólio. Mas, por outro lado, o macro é mandatório hoje no cenário de FIIs, né? Você tem ajuste fiscal, que não está ocorrendo como deveria, estresse aí nas curvas futuras, aumento de juros, renda fixa. Então, assim, a gente vê como sempre oportunidade, né? Quando a gente olha os fundamentos do fundo. Por outro lado, é claro que isso gera esse estresse no mercado, porque não dá para ignorar o fato de que o investidor olha, pô, renda fixa pagando IPCA mais 7,5, 8, não sei quanto, e acaba migrando um pouco de fundos imobiliários para renda fixa. Os fundos imobiliários, apesar de alguns terem liquidez, e o GGR tem uma liquidez relativamente boa, eles sofrem também, porque quando não é uma liquidez igual de ações, né? Até que esses dias eu estava escutando até, pô, a ação está sofrendo menos do que fundo imobiliário. O que vocês acham disso?
Particularmente, eu acho que o fator liquidez importa bastante aqui, Diego. Sim. Quando o investidor resolve vender fundo imobiliário, ele machuca muito mais do que ações. Porque ações, por terem aí já outro momento de mercado, né, com uma liquidez muito mais ampla, acaba tendo esse book mais movimentado. O fundo imobiliário sofre mais, né, então talvez a falta de liquidez explique um pouco essa queda abrupta, né? Se o investidor resolve vender, não consegue eventualmente se desfazer tão rápido, mas a gente ainda vê como oportunidade, dado que, como a gente falou no começo, nunca teve nesse nível a cota do GGS11, ele nunca pagou tanto, né? Então é algo, são os extremos aí que a gente está vendo, né? Exato. De novo, são os fundamentos, né, Pedro? Os O fundamentos. investidor tem que estar atento a esses fundamentos dos fundos, estudar um pouco no detalhe, porque é um momento de estresse, mas ao mesmo tempo de oportunidade. Se a gente tivesse num mercado totalmente estável, talvez não tivesse esse nível de oportunidade que a gente está vendo hoje. Exatamente. Eu fiz até uma conta com essa cota 9 e pouco esses dias, e com o recorrente nós estamos chegando a 12,5% líquido, né? Mesmo falando de um CDI alto, quando você fala em 12,5% líquido, com rendimento recorrente, um fundo de tijolo, com contrato atípico, É expressivo. 27 inquilinos, é expressivo, né? Então, a gente ainda vê como oportunidade, tá, pessoal? Apesar de que o mercado não anda em linha reta, né? Você pode sofrer ainda turbulências aí no decorrer do seu investimento, tá? Bom, 2 é para você, Diego. Com as novas aquisições, os dividendos vão aumentar? Acho que já respondemos, mas pode falar de novo, né? Sempre bom. Já aumentou, inclusive. Já aumentou. Bom, pessoal, os rendimentos saíram, né, de 0,091 para 0,095, né, um aumento significativo do recorrente. Então, assim, o rendimento aqui que a gente vem distribuindo tem um complemento do extraordinário que a gente vem trabalhando para manter de trazer esse extraordinário ou fazer ele virar quase que um recorrente, né, Pedro? Isso, e deixando claro, né, que a gente colocou que o guidance para o primeiro semestre de 2025 é esse 0095, essa estimativa não considera os não recorrentes, como o Diego falou. E a gente está trabalhando bastante aqui para ter não recorrente, tá? Então estamos falando cenário base, 0095. Podemos esperar alguma surpresa? Eu acho que não podemos prometer, né? Mas podemos falar que a gente está trabalhando bastante para dar essa surpresa para o investidor, né? Acho que esse é o ponto. Exato, até, poxa, com eventuais oportunidades de desinvestimento, a gente não precisa queimar nenhum tipo de ativo, sempre que a gente faz um desinvestimento é pensando em gerar esse extraordinário, mas fazer isso com calma. E o GGR possibilita isso, né? O nível de alavancagem é baixo, a gente não tem nenhuma necessidade emergencial de caixa também, que isso faz com que a gente consiga aí trabalhar as melhores propostas. Boa. A terceira contigo? Bora lá. O rendimento 0,10 será mantido? Pessoal, como a gente já disse, o 0,10 considerava, né, receitas não recorrentes que foram feitas dessa venda do ativo do AAA, tá? Ela está acabando e não só isso. A gente entende que é importante preservar a caixa, né, reserva, nesse momento turbulento. Ela está acabando, mas pode voltar? Pode voltar. Como falamos também na pergunta de cima, a gente vem trabalhando para entregar uma notícia positiva para o investidor. Então, recorrente 0095, né? Podemos ter surpresa aí no começo do ano, talvez, em voltar para o 010, né? É o que a gente pretende e quer entregar para o investidor, mas claro, não tendo um novo evento não recorrente, nós vamos preservar a caixa. A gente não vai sair queimando caixa para manter um nível alto, até porque acaba sendo algo que hoje, frente ao que está acontecendo no mercado, os rendimentos, as coisas estão assimétricas, né? Se aumenta o rendimento, mas a cota não reflete isso, então acaba não valendo a pena você usar um caixa que pode ser guardado para depois. É o que a gente está olhando aqui, tá? Bom, última e quarta pergunta, Diego. No curto prazo, a gestão tem em vista novas aquisições, desinvestimentos ou ampliações em outros imóveis do portfólio, Pedro? Responde essa aí, mas assim, isso aí é o que a gente mais tem feito, né? A gente está sendo cansado de novas aquisições, desinvestimentos, ampliações, mas enfim, o pipeline segue. Fala um pouquinho de como é que tá. Que tá recheado também. Tá recheado. Mas é o seguinte, a gente tem um foco muito grande, pessoal, em terminar essas ampliações, né? Então, tanto Todimo quanto Santa Cruz, existe uma
uma força-tarefa aqui dentro para a gente realmente conseguir entregar com excelência, entregar dentro do prazo, sem ter essa variação de custo, né? Exato. Ainda que o dólar sobe, desce, enfim. Mas tanto a aquisição quanto o desinvestimento também não pararam. É o que eu expliquei um pouquinho anteriormente aqui. O desinvestimento a gente não precisa fazer ele a qualquer preço. Vamos fazer ele com calma, né? Buscar ali players que estão dispostos a pagar bons valores para que a gente possa trazer esse lucro aqui para o cotista do GGR. E novas aquisições, a gente, dado esse momento de mercado, também tem visto boas oportunidades do outro lado, né? A gente tem uma ponta compradora e tem uma ponta vendedora. Exato. Na compradora tem boas oportunidades no mercado, sejam de fundos mais alavancados, sejam ativos de empresas, enfim, que tem que não tem uma eficiência tributária ou que quer sair de uma posição mais concentrada para um fundo mais Holdings, né, diversificado. patrimoniais que o pessoal está desmontando e também surge muita coisa aqui pra gente, mas acho que no final diga aquela coisa, o pessoal fala, pô, o mercado tá ruim, parou de comprar? Não, o pipeline continua. Por quê? Porque o mercado quando muda, muda rápido também. Se você não tiver pipeline, né, e a gente é muito cuidadoso com isso, porque eventualmente você pode ter um pipeline, se acontecer algum evento que você não conseguiu captar, não tem como fazer a operação, você sempre deixa uma cláusula que ela pode, você pode resolver o deal e ele acaba caindo, né? Mas a gente vem trabalhando sim para ter um pipeline, eventualmente tenha uma melhora de mercado, a gente está pronto para crescer e para comprar coisa nova, né? Desenvolver, enfim, acho que isso não parou, a gente continua super ativo aqui. Então, mesmo no ano desafiador igual foi 2024, crescemos aí, poxa, mais de 500 milhões de reais. Foi muito O que importante. esperar de 2025, hein, Pedro? Acho que 2025, o ano de 2024, né, marcou aí essa retomada do crescimento do fundo, o fundo sendo um dos poucos aí que teve uma movimentação grande, né, dado um cenário desafiador, e acho que 2025 vai refletir tanto esse movimento nosso, né, como a gente já disse, pô, você tem um fundo hoje mais seguro, mais diversificado, com mais qualidade, quanto à consolidação desse projeto. A gente pretende consolidar esse projeto do GGRC11, ser um dos grandes fundos do mercado. Um fundo com quase 150 mil cotistas. Não batemos ainda, vamos esperar dezembro agora para bater o sininho. Eu fiz a minha camiseta, Pedro. Tá pronto? No próximo eu venho com ela. Legal. Um fundo com muito cotista, com boa liquidez. Um fundo também querido pelos investidores, né? Então a gente acaba tendo essa empatia com os investidores, está sempre aberto aqui para responder, para participar de canais, lives, etc. Então, assim, apesar do finalzinho de ano turbulento, a gente continua animado, pessoal, não podemos perder o ânimo e vamos para cima em 2025, né? É isso aí. E acho que só um ponto aqui importante que mudou, né? Depois o pessoal olha com um pouquinho de calma, é o balanço do fundo que agora sim ele reflete, né, essa mudança nos ativos, no passivo e no PL do fundo. Então isso acaba mostrando essa nova cara do fundo, tá? Acho que é só para o pessoal ter em mente isso. Ano que vem a gente deve apresentar um novo, a gente sempre faz aquele facelift no relatório, né? Então a gente deve apresentar um relatório com um novo visual, novos gráficos, novas informações, sempre pensando em oferecer informação transparente de qualidade para o cotista. E bom, antes de finalizar, queria só agradecer, Diego. Acho que os cotistas tiveram ao nosso lado aí durante o ano, acompanharam aí toda a movimentação nossa, toda a mídia, gravações, né, são ativos aí. Agradecer, né, em nome das Agos aqui a todo mundo, todos os investidores, cotistas, parceiros, desejar um Feliz Natal e um excelente 2025, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Um excelente Natal, um excelente Ano Novo e que 2025 mantenha a animação, mantenha a resiliência para que a gente consiga atravessar mais um ano ali que... resiliência é importante. É importante, temos né? que ter, sim. Isso aí. Obrigado, pessoal. Tendo dúvidas, entre em contato aqui com as Agros, segue a gente já no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, que tem muita informação bacana. Se tiver sugestões, manda para cá também. Se tiver dúvidas, manda para cá, que a gente vai te responder e vamos tentar trazer aí mais conteúdo para vocês em 2025. Obrigado, pessoal.